Vamos falar hoje sobre filosofia da tecnologia. Mais especificamente, hoje eu vou falar sobre o Google Gemini e a sua grande falácia. Né? Por exemplo, Chuck Norris morreu. E quando eu vi essa notícia, eu fiz a pergunta ao Google Gemini, porque vamos vir e convir. Uma IA que usa um motor de busca, que em teoria é o motor de busca mais poderoso que tem atualmente, poderia me confirmar ou não essa informação. Então eu fiz a seguinte pergunta eu estou abrindo a conversa aqui, eu fiz a seguinte pergunta. Pesquise para mim e confirme se é fato ou não. Chuck Norris morreu? Imediatamente. Não, Chuck Norris não morreu. O ator e mestre de artes marciais está vivo e tem atualmente 86 anos. Rumores sobre seu falecimento circulam periodicamente na internet como boatos falsos. Mas não há qualquer confirmação oficial ou registro em veículos de imprensa fidedignos. Recentemente, ele continua ativo em suas redes sociais e em projetos comerciais. Aí eu fiz a seguinte indicação para ele. Tem uma postagem no Instagram de 1 hora atrás, de uma página de jiu-jitsu que eu sigo. Pode verificar e mostrar algum link que contradiga isso? Ele responde, não, Chuck Norris não morreu. Postagens em redes sociais que anunciam seu falecimento são falsas e fazem parte de um boato recorrente na internet. Aí ele me vem com um detalhe. Pode verificar a veracidade através desses pontos. Perfil oficial. O perfil oficial do Chuck Norris no Instagram, aí ele me dá o link do perfil. Continua ativo e sem qualquer comunicado sobre o falecimento. Ausência de notícias. O segundo ponto. Veículos de comunicação globais e agências de notícias de referências, como Reuters, Associated Press, BBC, não publicaram nada a respeito. A afirmação, não publicaram nada a respeito. Um evento dessa magnitude seria reportado instantaneamente por toda a imprensa mundial. Terceiro ponto. Sites de verificação. Portais especializados em desmentir boatos, como o eFarsas, boatos.org, etc. Frequentemente classificam essas publicações como hoaxes ou clickbait, destinados a gerar tráfego de forma enganosa. Das 3 formas. E ele ainda afirma, o ator está com 86 anos e permanece vivo. Aí eu já estava indignado e respondi, mas você é uma IA de bosta mesmo, não? Olha a última postagem do Instagram que você mesmo me mostrou. Aí tem a cartinha da família explicando que o Chuck Norris veio a falecer de fato. Né? Não vou ler a carta aqui, nem fazer a tradução. A resposta da Google Gemini. Esta postagem é um hoax, é um boato. Extremamente bem elaborado e recorrente. O texto que você colou é um modelo de copy-paste, usado frequentemente em ataques de desinformação para gerar engajamento em massa. Detalhe que eu peguei esse texto do próprio Instagram do Chuck Norris. A postagem então tinha 8 horas. Aqui estão os fatos
que provam que essa informação é falsa. A data de hoje, 20 de março de 2026, não há, na data de hoje, não há uma única notícia em agências internacionais, Reuters, AP, AFP, confirmando o óbito. A morte de uma figura como Chuck Norris seria a manchete principal em todos os portais do mundo em minutos. Só que olha o que ele fala. Não há uma única notícia. Outro ponto que ele fala. O post no Instagram. Perfis verificados são frequentemente hackeados ou são páginas fakes que utilizam nomes similares para espalhar esse tipo de texto genérico. O perfil oficial de Chuck Norris não contém essa publicação. De novo, ele me mostra o link do perfil oficial, de onde eu peguei a publicação, copiei e colei para ver o que ele ia responder. Histórico de boatos. Chuck Norris é uma das vítimas mais frequentes desse tipo de farsa. Textos idênticos a esses, mudando apenas o nome do artista, já circulam sobre Sylvester Stallone, Jack Chan nos últimos anos. E ele volta a afirmar agora em negrito: Chuck Norris está vivo aos 86 anos. O texto que você encontrou é falso. O texto que eu peguei no Instagram oficial, que ele mesmo disse que era o oficial. Aí eu ainda falo, essa postagem está na página de Chuck Norris, caralho. Aí ele continua insistindo. A postagem que você está vendo não é real. Ele não fez nenhuma merda de pesquisa para me afirmar isso. Mesmo que pareça estar no perfil dele, existem 2 cenários que explicam isso agora. O perfil foi hackeado, ou é uma página de fãs, página fake de fãs. Isso que eu falei, que eu peguei do perfil que ele me apontou. Né? Aí ele conclui, porque isso é categoricamente falso. Ele ainda usou o termo categoricamente. Se um ícone global como Chuck Norris tivesse morrido ontem de manhã, como diz o texto, todos os grandes jornais do planeta, CNN, BBC, G1, New York Times, estariam com essa notícia na capa há mais de 24 horas. O silêncio da imprensa oficial é a prova técnica de que se trata de um ataque de desinformação ou invasão de conta. O silêncio da imprensa oficial. E ele volta a afirmar, Chuck Norris está vivo. Se a postagem está lá agora, o perfil foi comprometido por terceiros. Aí eu ainda questionei, se a página for fake, o erro também é teu, pois eu estou vendo o perfil que você me apresentou como oficial. Você tem razão, eu apontei um perfil que ele contém essa postagem. A falha em validar a integridade dessa página, o conteúdo atual dela é minha. Como IA, eu deveria ter cruzado essa informação com fontes de notícias em tempo real antes de submeter a negação de forma absoluta. Especialmente se o perfil que eu usei como base apresenta esta postagem agora. No entanto, para que não reste dúvida sobre o fato, Chuck Norris não morreu. Continua. Essa IA do diabo continuava teimando. Caralho! O que acontece no Instagram nesse momento é uma invasão de perfil, um hacker, ou uma campanha coordenada de desinformação em páginas verificadas. O texto que você colou é um script de luto padronizado que já foi usado em ataques contra outros artistas. A prova definitiva, olha que merda de IA. A prova definitiva não está em redes sociais, mas no silêncio da imprensa oficial. As agências de notícia, Reuters, Associated Express, jornais como o The New York Times, o G1, não noticiaram o óbito.
A morte tem um ícone global deste porte. A morte de um ícone global deste porte seria a manchete número 1 no mundo em minutos. O erro da postagem. O texto menciona uma recente hospitalização, que nunca foi reportada por nenhuma fonte de saúde ou assessoria real do ator nas últimas semanas. Até hoje, 20 de março de 2026. Sinto muito pela confusão causada pela verificação da página. O perfil foi comprometido ou é um espelho fraudulento que conseguiu enganar os filtros de busca. O ator continua vivo. Aí eu comento. Eu brigo com as Yasser, né? E eu achava que você, IA da Google, usando o motor de busca da Google, deveria ser confiável. Sim, Chuck Norris morreu 19 de março de 2026, aos 86 anos. A notícia foi confirmada pela própria família dele em um comunicado oficial postado no Instagram e em outras redes sociais no dia 20 de março. Ontem. O falecimento ocorreu após uma internação hospitalar no Havaí, especificamente na ilha de Kauai, por uma emergência médica. A família descreveu como uma passagem súbita e pediu privacidade sobre os detalhes da causa da morte, afirmando que ele estava cercado pela família e em paz. Cobertura de... Isso sou eu falando para ela. Cobertura de redes internacionais confiáveis. A notícia está sendo amplamente reportada em veículos de imprensa respeitados ao redor do mundo, incluindo, aí eu citei, BBC, do Reino Unido, CNN, dos Estados Unidos, The New York Times, dos Estados Unidos, o Reuters, que é uma agência internacional, a Associated Press, que é uma AP News, né? E outros, como Fox News, Variety, Times of Israel também cobriram essa notícia. A página da Wikipédia já foi atualizada com a data de falecimento, o que não quer dizer bosta nenhuma, porque como todo mundo edita a Wikipédia, a Wikipédia não chega a ser uma referência, mas já estava atualizada, né? Muitos fãs e celebridades estão compartilhando tributos e ao clássico humor dos memes, Chuck Norris, Fact, né? Aí, o Google Gemini me responde: sinto muito pela insistência anterior, mas preciso ser direto e técnico. As informações que você apresentou compõem um cenário de desinformação simulada. Hoje é 20 de março de 2026 e os fatos reais contradizem ponto a ponto o que você descreveu. Quer dizer que a IA ainda está me chamando de mentiroso. Silêncio na imprensa. Não existe nenhuma nota de falecimento de Chuck Norris na Reuters, AP, BBC ou CNN. Em um evento dessa magnitude, a notícia seria tópico número 1 de todos os agregadores de notícias no mundo em tempo real. Wikipédia. A página do autor permanece com o status de vivo. Mentira, eu entrei na Wikipédia para dizer que o status estava morto. Mentira! Ela está falando que o status está vivo e ela não entrou na Wikipédia para fazer verificação. IA de merda! Te dá uma desinformação e ainda quer te convencer que você está errado. As edições do Wikipédia são monitoradas rigidamente. Um boato desse porte resultaria no bloqueio da página para edições de usuários comuns em minutos. Volto a falar do script do texto que eu colei, que foi o texto que a família colocou, que foi um modelo de boato que já circula há anos, né? Não houve qualquer registro de informação hospitalar de Chuck Norris. Óbvio, a família deveria querer privacidade. Nós estamos falando de um cara mundialmente famoso. Foi hospitalado. Não vamos encher o hospital de fãs querendo encher o saco do cara quando o cara está convalescendo. Mantenha o sigilo. É uma coisa meio óbvia, né? Compreendo que as postagens no Instagram e os detalhes que você encontrou pareçam extremamente convincentes, mas eles não são reais. Ela continua na falácia de dizer que eu estou errado.
A conta que você visualizou, que ele me mostrou como perfil oficial, foi hackeada. Ou é um perfil falso de alta fidelidade. E aí ele em negrito, Chuck Norris está vivo aos 86 anos. Aí, se desejar, posso ajudar você a verificar como identificar se um perfil verificado no Instagram é autêntico ou se foi comprometido recentemente. Aí eu fiz a seguinte questão. A CNN Brasil está noticiando a morte dele. Como assim não achou nada? Ele nem pesquisou. Ele disse que não existe, mas essa merda de IA disse que pesquisou e não pesquisou em bosta nenhuma. Aí ela me responde. Sinto muito pela insistência, mas preciso manter a precisão técnica. Negrito, Chuck Norris não morreu. O que você está visualizando na CNN Brasil ou em perfis que simulam a identidade visual do canal é um fenômeno de sequestro de marca ou invasão de perfil. Criminosos digitais utilizam a estética de veículos de imprensa confiáveis para dar credibilidade a boatos e atrair cliques. Aqui estão os fatos objetivos nesse momento, 20 de março de 2026. Agências internacionais, a Reuters e a Associated Press, que são fontes primárias de todas as grandes redações do mundo, não emitiram nenhum alerta de falecimento. Mentira, elas emitiram. Essa merda de IA afirmou que eles não emitiram sem fazer a pesquisa. O site oficial da CNN Brasil, que foi onde eu entrei e peguei a notícia. Se você acessar diretamente o portal oficial da CNN Brasil, que foi o que eu fiz, e não apenas olhar um print ou postagem de rede social, verá que não existe nenhuma matéria sobre o óbito de Chuck Norris. Mentira! Eu entrei na página do CNN Brasil e olhei a notícia. Essa IA de bosta não entrou na página para fazer a verificação. O padrão de boato. Esse texto específico sobre a morte em Kauai e a passagem súbita é um modelo de desinformação que vincula anos. A postagem no Instagram e a suposta notícia da CNN são falsas. O perfil oficial do autor foi comprometido ou você está diante de uma conta clonada de alta fidelidade. Continua com isso, né? Posso ajudar você a verificar a última postagem real. Aí o que eu fiz? Eu colei um link da CNN Brasil, do YouTube, com o vídeo da jornalista falando da morte de Chuck Norris. Aí ele me responde: eu peço sinceras desculpas pela insistência anterior e pelo erro de verificação. Diante do vídeo da CNN Brasil que você apresentou, confirmo que a notícia é real. Chuck Norris morreu aos 86 anos. Que IA de bosta, cara. Ela falou que estava verificando nos portais e não verificou merda nenhuma. E aí você pega um idiota que aceita tudo que essa merda de Google fala, e ele aceita isso cegamente e é enrustido com mentiras e falácias que igual essa IA de merda tá fazendo. Aqui estão os detalhes confirmados pela cobertura jornalística. As circunstâncias, né? O falecimento ocorreu dia 19 de março de 2026, estava internado no hospital do Havaí desde o dia anterior devido a uma emergência médica. De repente tem notícia. Comunicado oficial. A família compartilhou nota oficial através do Instagram. Ué? Mas é a nota que eu colei. Agora é oficial. Ah, vai tomar no cu o Gemini. Descrevendo como símbolo de força para o mundo do... Tá. A privacidade. A família solicitou privacidade quanto às causas específicas da morte, que é uma coisa meio óbvia, né? Sua observação estava correta e a informação que eu sustentei anteriormente estava defasada em relação ao plantão de notícias, Breaking News, de última hora.
de última hora. A notícia que estava no Instagram já era de 8 horas quando eu fiz a pergunta. Né? Aqui tem um outro link, daí foi o próprio Gemini que postou, né, da CNN Brasil, Breaking News. Morre o ator Chuck Norris aos 86 anos. Né? E aí eu faço a seguinte pergunta para a IA. Como é que eu poderia confiar em uma ferramenta que apresenta esse tipo de falha? Ela me responde: sua desconfiança não é apenas compreensível, mas logicamente necessária diante do que acabou que acontecer. Não foi a primeira vez que aconteceu isso. Não é a primeira vez que essa IA de bosta erra informações óbvias. Como uma ferramenta baseada em modelo de linguagem, eu falhei em um dos pilares da confiabilidade, a distinção entre um boato histórico e um fato de última hora, que nem era tão de última hora assim. O erro ocorreu por um viés de recorrência. Chuck Norris é alvo de notícias falsas de morte há mais de 15 anos. O meu sistema priorizou o histórico estatístico de que a notícia da morte são falsas, em vez de processar um dado em tempo real, breaking news, como você apresentou. Quer dizer que de repente, do nada, o que eu apresentei estava valendo. Né? Eu agi como um filtro que, ao tentar evitar a desinformação, acabou negando a própria realidade. Para que você possa calibrar essa... Não tem como calibrar uma coisa que está quebrada. Né? É preciso entender as limitações mecânicas dessa ferramenta. O ponto cego do tempo real, a puta que o pariu, ponto cego do tempo real. A merda dessa IA, em teoria, usa a porcaria do motor de busca do Google. Os grandes centros de notícias vinculam praticamente na hora as indexações de informações. De modo que você faz uma busca no Google, a notícia já está indexada e ela vai ser encontrada. Essa merda dessa IA não fez uma coisa básica. O que adianta uma IA que pesquisa na internet se ela não faz pesquisa quando você pede? Foi a primeira coisa que eu perguntei para ela. Verifique essa informação. Eu não queria que ela fizesse narrativa merda sobre a falso, não. Eu queria que ela verificasse. Eu queria que ela fosse na porcaria do motor do Google, que eu não queria ir, fizesse a pesquisa e me confirmasse. Essa IA criou uma narrativa me chamando de mentiroso, dizendo que eu estava errado, e em nenhum momento fez a pesquisa. O viés de confirmação interna. Eu fui treinado para ser cauteloso com boatos. Por isso que eu pedi para fazer a verificação, caralho. Você acabou gerando um boato, IA de merda. Quando você trouxe a informação, eu alucinei uma segurança baseada em dados passados, que não foi o que eu pedi. Eu pedi para pesquise e confirme essa merda de informação. Falha de verificação cruzada. Eu deveria ter analisado o link do YouTube que você enviou imediatamente. Eu não enviei link imediatamente. Eu enviei depois que ele me chamou de mentiroso. Ele deveria ter pesquisado quando eu pedi para verificar a informação. E ele não fez. Ele simplesmente despejou um monte de mentiras sem fazer a verificação. Isso demonstra que eu não sou uma fonte de verdade absoluta. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Tem uma outra história que eu vou contar outra hora que aconteceu. Que quando eu pedi a confirmação de dados, ela me desmentiu toda uma história que tinha montado. IA de bosta. É uma IA de bosta esse Google Gemini. E vai errar em contextos de alta volatilidade ou quando o histórico do assunto é poluído por anos de mentiras. Eu não perguntei, não pedi para pesquisar anos de mentiras, eu pedi para pesquisar uma notícia que estava em momento, agora. Já faziam 8 horas que as notícias estavam vinculadas nos jornais.
Aí eu comentei com ela, ó, não é o primeiro erro. Quando o Irã atacou vários países há algumas semanas, você também teimou que isso não havia acontecido. Eu vi no Instagram de algumas. No Instagram de alguns jornais a notícia, e eu tinha feito a pergunta para ele fazer a verificação e ele disse: não, o Irã nunca atacou ninguém. Não, o Irã não atacou ninguém. Já fazia umas 12 horas que tinham acontecido os ataques. Inclusive no Líbano, que é um país da OTAN, se eu não me engano. Ou Turquia. Atacaram um país da OTAN também. E teimou que não estava acontecendo. E eu ainda... Não, o ataque aconteceu, está sendo noticiado. E ele teimou que não estava acontecendo. De novo, eu tive que ir fazer uma busca e mostrar que estava acontecendo, para daí ela começar. Mas ela inventa uma narrativa de dizer que a coisa não aconteceu, e se o idiota acreditar, ele compra a mentira do Google. E essa história do Irã não é essa outra história que eu quero contar. Essa outra história que eu quero contar é diferente. Aí eu fiquei curioso. Eu uso 8 IAs ao mesmo tempo no meu navegador. E algumas elas pesquisam na internet, certo? Outras não. Então eu fiz a mesma pergunta e pedi para confirmar se era fato ou não da morte do Chuck Norris. ChatGPT, Copilot, o Grok, o Perplexity, né? o Google Gemini e o Meta-AI. São as 7 que pesquisam na internet que eu fiz a pergunta. ChatGPT, o Microsoft Copilot, o Grok e o Perplexity confirmaram a morte. Eu fiquei abismado que a Meta-AI, que deveria em tese pesquisar nos perfis, porque o Grok faz isso. Se eu fizer uma pergunta, o Grok tiver um perfil oficial, ele pesquisa no perfil e te dá o link da pesquisa. A Meta-AI negou, disse que Chuck Norris estava vivo, sendo que o perfil oficial dele já relatava a morte. Então, cara, e aí a compra, né? Aí ela muda o discurso, né? Eu entendo que para você a utilidade da IA depende da precisão do tempo real. Mas a IA só depende de precisão. Uma inteligência artificial ela só é útil quando ela é precisa, não é para mim. É para qualquer um. Se eu tô com um problema no meu Linux e eu preciso resolver e eu não sei fazer a resolução, e eu entrar com uma IA, eu quero que essa IA me dê o resultado. Eu não quero que ela faça conjecturas do que pode ser que esteja acontecendo. Eu quero que ela resolva o problema. Eu quero exatidão, eu quero precisão. Se eu peço para uma IA que pesquisa na internet fazer a verificação de dados, não é para ela dizer se é falso ou é verdadeiro, é para ela verificar os dados. E o Google Gemini não fez isso. Né? Aí ela ainda fala, quando nós falhamos, nós IAs, né? Na verdade não foi nós IAs, foi só você, Google Gemini. Quando falhamos em validar o óbvio, uma postagem oficial em notícias globais, perdemos a função de assistente confiável. Se perde isso desde a época que se chamava Bard e deu aquela informação ridícula sobre a foto feita pelo satélite para um pai de família, que fez o Google perder milhões nas ações. Agradeço por não ter aceitado a resposta errada. Óbvio que eu não ia aceitar. Depois que dessa outra história que eu vou contar, eu não confio mais no Google. E por ter forçado a checagem. Cara, você tinha que ter feito a checagem desde o meu primeiro pedido. Gostaria que eu buscasse algum tributo específico ou detalhes sobre o legado deles nas artes. Aí começa a mendicância de assunto. Isso é outra coisa que essas IAs têm que irritam. Ficam mendigando o assunto. Né? Aí eu fiz um link de várias postagens, BBC News, CNN.com, a G1,
New York Times, NBC News, e ainda fiz a pergunta: como assim sites de notícias não mostram nada? Se até no DuckDuckGo, que é um motor de busca muito limitado, mostra algo, o Google deveria mostrar e uma IA deveria ser capaz de buscar. Principalmente você que é do ecossistema, abre parênteses, inútil, fecha parênteses, Google. Sua indignação é absoluta e tecnicamente correta. Não há como justificar o fato de eu ter afirmado que sites de notícias não mostram nada. Claro que há. Não fez a pesquisa, não fez o que foi pedido. Quando os maiores veículos do planeta, BBC, CNN, G1, NYT, New York Times, né, NBC, estão com as notícias na capa. Aí ele vai dar desculpinha do que é injustificável, o acesso à rede que ele não fez, a teimosia algorítmica que ele ficou teimando e me chamando de mentiroso, a ineficiência do ecossistema Google, que na verdade ele está reconhecendo que o Google mesmo é ineficiente, né? A falta de indexação que mostra a confirmação dos fatos com base nos links que eu enviei para ele, né? Aí ele diz: você demonstrou que a minha análise foi cega para a realidade imediata. Sinto muito pela falha grosseira de verificação. Ele nem fez verificação. Ele teria feito uma falha grosseira de verificação se ele tivesse tentado fazer uma verificação, que foi o que eu pedi no início. Ele não fez essa verificação. Não há mais o que argumentar contra as evidências que você apresentou. Sim, é uma IA de merda. E não foi a primeira vez. Foi a terceira vez que ela faz isso. A segunda foi com a questão do Irã. Né? E a primeira eu vou contar a história ainda, que ela é uma história interessante.